Oi, gente. Júlia Zanata foi humilhada por um gari no debate sobre o fim do 6x1. Vamos assistir e vamos comentar. Vamos lá. É justo e é lindo querer um dia mais de folga. Mas quem vai pagar essa conta? O trabalhador brasileiro que já está endividado. E no seu dia de folga ele vai ter que fazer bico para a conta de casa fechar. O que está vendendo aqui? Eu sou gari. Trabalho na limpeza urbana há 24 anos. E às vezes quando a gente questiona o trabalho que faz com salário pequeno, algumas pessoas dizem, se tivesse estudado, não era gari. Mas eu quero deixar um recado, se nós não trabalhar, nada funciona nesse país que precisa ser valorizado. Eu vi uma parlamentar dizendo que se der um dia de folga, o trabalhador vai fazer bico. Do meu dia de folga, eu faço o que eu quiser. E se eu quiser fazer um bico para aumentar minha renda, não tem crime nisso. Crime é trabalhar na escala 6x1, onde a gente passa 4 horas dentro de ônibus, não tem condições de estudar para não evoluir. É isso que quer. E a gente vê uns parlamentares falando que tem que subsidiar. É a mesma coisa que fizeram lá em 1888. Os escravos foram livres e pagaram para os escravizadores, indenizaram eles. E como é que ficam os trabalhadores? O Brasil precisa mudar, o Brasil precisa evoluir. E a pauta da 6x1 não é uma pauta partidária, é uma pauta de povo. Quem é contra o fim da escala 6x1 é contra o povo. Correto, Raimundo. É uma pauta do povo, sim. Não pode não ser partidária, mas é uma pauta ideológica. É uma pauta que separa esquerda de direita historicamente. A direita sempre esteve do lado dos exploradores. Eles, os conservadores, estavam lá na época da abolição da escravatura, da luta contra a escravidão, defendendo a escravidão. Eles sempre estiveram do lado dos patrões. E a esquerda sempre esteve do lado dos trabalhadores. Essa é a história de luta de classes. Quem defendeu, no século XIX, a diminuição da jornada de trabalho nos países onde já existia indústria foram os sindicatos, os movimentos e os partidos de esquerda. Mas a fala dele, fora esse pequeno reparo, é assim brilhante, excelente mesmo. 72% da população é favorável a essa escala. Então é necessário que fique claro para a população. Todo mundo que for contra é contra o povo. E em 2026 nós vamos fazer um limpa na casa do povo, o Congresso Nacional, tirar daqui de dentro os inimigos do povo. Porque nós não somos dono da casa só para pagar a conta. E nós não vamos nos calar. Na última sexta-feira, nós, os trabalhadores de limpeza urbana, nós paramos 8 capitais no Brasil. E se não voltar o nosso projeto no Senado, nós vamos parar o Brasil inteiro. Porque o trabalhador é que mantém esse país funcionando. Só queremos respeito e dignidade. Pelo fim da 6x1, já sem redução de renda. Muito bem. Muito bem, Raimundo. Estamos na expectativa, acreditando e trabalhando para que esse Congresso responda bem ao anseio popular. Raimundo Nonato, guarde esse nome. Excelente fala. Excelente, excelente. Votando essa matéria que tem um forte apelo, uma forte aprovação, demonstrando que o Congresso também aprova aquilo que interessa à população brasileira. E isso é a vontade aqui que a gente espera da maioria dessa casa, como tem sido expressa pelo presidente Hugo Mota. Senhor Loricardo de Oliveira, presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, da CUT. Deputado presidente Alencar, meu querido Reginaldo Lopes, eu quero fazer um registro aqui, fiz questão de falar, porque eu lembro que em 2024, nós tivemos uma audiência pública aqui nessa casa, tratando da redução da jornada de trabalho e da PEC, apresentada pelo deputado Reginaldo Lopes, e nós dizíamos que essa PEC era fundamental para o país. Fizemos coleta de assinaturas, milhares de assinaturas pelo Brasil, nós somos mais de 800 mil metalúrgicos e metalúrgicas da CUT no Brasil, e entregamos no ano passado para o presidente Hugo Mota, que o Reginaldo Lopes nos ajudou a fazer essa interlocução aqui nessa casa. E nós ouvíamos de muitos companheiros dizendo, olha, talvez não vai chegar o momento de nós botar em votação essa PEC. Pois, de presidente, a partir da iniciativa do presidente Lula de encaminhar o PL aqui para dentro do Congresso, nós temos a certeza que chegou o momento de nós reduzir essa jornada de trabalho. Presidente Alencar, quero lhe afirmar que no dia de hoje nós passamos o dia praticamente recebendo mensagens de companheiros nossos dentro da fábrica que estão numa expectativa muito grande da redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1. O governo acabou, nós assinamos um acordo da União Europeia-Mercosul. E a gente ouvir que as empresas vão fechar, nós temos a média de jornada de trabalho na Europa de 36 horas. E um acordo da União Europeia-Mercosul. Chegou a hora, e quero dizer que nós, metalúrgicos e metalúrgicos da CUT, estamos muito felizes
E o abaixo-assinado que nós fizemos é uma conquista que os companheiros estão nos cobrando dentro da fábrica. Muito obrigado e a luta vai ser a vitória de todo o povo brasileiro. Com certeza, só tem um detalhe. Eles conseguiram já modificar para só passar a entrar em vigor o ano que vem. Claramente com medo do impacto eleitoral que teria. Porque se fosse a votação e fosse aprovada o fim da escala 6x1 já nesse ano, como deveria ser, e a população que vive o 6x1 sentindo a mudança já esse ano, isso poderia ter impacto nas eleições. Você vê como esse pessoal é, assim, contrário ao povo, né? Como querem manipular, querem tempo para manipular o povo. Não querem que a população sinta a diferença, né? E quando sentir a partir do ano que vem, né, sendo aprovada, eles já conseguiram o que eles queriam, que é manter o Congresso nas mãos de lambibotas de patrões. Obrigado, Loricardo, pela manifestação aqui também da Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Senhor presidente. Perdão, o deputado Inácio Arruda pediu aqui 2 minutos. Queria dar uma palavrinha. Quase, ainda bem que você salvo pelo gongo. Queria dar uma palavrinha. Primeiro, eu quero cumprimentar as representações classistas aqui presentes, dos trabalhadores, dos que produzem a riqueza do Brasil. Porque sempre tem essa inversão. Fica parecendo que os que produzem são outros. Não. Esses que estão aqui, estas representações, que são dos que produzem a riqueza do povo brasileiro. É evidente que o debate envolve as representações patronais. Mas as representações patronais, elas não estão ligadas a quem de fato produz. A produção é aqui. Essa turma sabe produzir. E é quem produz a riqueza. Aqui é o comando do PIB brasileiro, está aqui. Quem comanda o PIB brasileiro não é o agronegócio. Não são as indústrias e os seus donos. São os braços dos trabalhadores brasileiros. Esses que produzem a riqueza. E é em nome desses que nós temos lutado desde a Constituinte. Nós lembramos bem, porque estivemos com os senhores na Assembleia Nacional Constituinte. Eu não era constituinte, mas eu vim várias vezes debater as emendas populares. E nós tivemos emendas relativas à jornada de trabalho, para reduzir a jornada de trabalho, de 48 para 40. E tinha esse mesmo discurso, de que vai ficar ocioso, vai fazer o quê nas horas vagas? Tem tanta coisa para fazer nas horas vagas, tem tanta atividade, é formação, é cultura, é arte, é lazer, o que a gente pode fazer. E toda atividade que eu realizar na hora vaga de trabalho, o que o Domênico de Massa chamou de trabalho ocioso. Trabalho ocioso por quê? Porque se você, meu caro presidente, Vossa Excelência, sair de Salvador e for até uma praia no Ceará, Vossa Excelência vai estar gerando emprego, vai estar distribuindo renda. Então você, como trabalhador, vai distribuir renda lá no Ceará. Se alguém sair do Ceará e for até o Rio Grande do Sul para passar 2 dias, 3 dias, vai estar gerando renda. É aquele trabalhador que está no seu dia vago, que está com as suas horas adicionais que iam trabalhar, vagas. E ao final da Constituinte, ficamos em 44 horas. Em 95, apresentei a emenda 231. A emenda constitucional 231, que foi aprovada na Comissão de Mérito e foi aprovada na Comissão de Justiça, aprovada na Comissão de Mérito. Paramos na mesa diretora da Câmara dos Deputados, presidida por Michel Temer, que fez uma proposta que foi, na época, inaceitável pelas centrais sindicais e, por isso, ele não colocou em votação a matéria e não colocou para votar porque ia perder. Se ele fosse ganhar a posição dele, ele tinha colocado em votação. Então, ele impediu que a gente conseguisse isso já ali, ainda na primeira década do século XXI, que era o momento exato que a gente tinha maioria, podíamos ganhar, e ele impediu a nossa vitória. Mas a vida é dessa maneira. A emenda volta de outra forma. Volta pelo Reginaldo Lopes, volta pela Érica, volta pela Dayana, volta pelo presidente Lula e volta com o Congresso, que é mais conservador, mas que não tem condições de votar contra essa emenda. Porque há um sentimento no meio do povo, representado pelos senhores que estão aqui das centrais sindicais, dos movimentos sociais, dos garis, que fizeram um forte movimento, que já aprovaram a sua lei aqui, falta aprovar no Senado, e nós devemos votar no Senado. Sempre se argue que nós estamos, ao determinar o piso salarial, criando despesa para os municípios, criando despesas para o Estado. Vamos diminuir a despesa dos juros, que sobra dinheiro para a gente pagar o piso do gari, o piso do professor, o piso do enfermeiro. Vai sobrar dinheiro, mas nós não enfrentamos ainda esse problema. E aqui nesse debate, para alertar os senhores, nós estamos com a marcha dos prefeitos. Nós estamos recebendo na Casa, na Câmara, no Senado, o governo federal está recebendo os prefeitos de todo o país, na maior marcha dos prefeitos da história. Mas me chamou a atenção essa manhã o discurso do presidente da Confederação Nacional dos Municípios em relação à PEC 6x1, falando que vai impactar os municípios, que vai gerar despesa para os municípios. Também lembremos que quando Lula fez o piso salário dos professores, disseram que as prefeituras iam quebrar.
No meu estado, eu pedi para 184 prefeituras entregarem as chaves da prefeitura para mim. Entrega as chaves, que já que vai quebrar, eu quero pegar todas elas quebradas. Ninguém entregou. Foram todos candidatos à reeleição. Por isso, a PEC que está em discussão entre nós aqui neste momento não vai criar nenhum embaraço para nenhuma prefeitura. O que nós vamos garantir é que os trabalhadores tenham condições de descansar um pouquinho mais. Chega dessa jornada, vou concluir, chega dessa jornada escorrachante, que prejudica o trabalhador, prejudica a sua saúde mental, prejudica o dia a dia com a família e prejudica a sua formação. Eu quero mais tempo ocioso para que mais trabalhe e que para a produção da riqueza seja conduzida de maneira ainda mais eficiente. Tem muita inteligência artificial, tem muita tecnologia, tem muita máquina. As máquinas trabalhem, nós queremos descansar. E a hora é essa que nós estamos. Muito obrigado, um abraço e parabéns a todos que estiveram nessa audiência pública extraordinária. Olha, é muito evidente que a extrema-direita e a direita defendem a hiperexploração e quem defende os interesses da classe trabalhadora é a esquerda. É muito evidente. Pelo menos para mim. Mas a gente tem que fazer isso chegar nas pessoas. A gente tem que fazer isso chegar na população. E aí eu peço a vocês que compartilhem o vídeo, que divulguem, para a gente dialogar com as pessoas, para as pessoas compreenderem isso. Compreenderem isso. Essa verdade histórica precisa ser compreendida pelo povo trabalhador, que é continuamente enganado pela essa extrema-direita e por essa direita. Enfim. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, você pode se tornar membro, apoiador, mandar um pix para andretj@terra.com.br, pode ganhar dinheiro, sim, de forma honesta, sem pegadinha, divulgando ideias de esquerda. Tem um link no comentário fixado como é que você faz isso. É muito fácil, você se cadastra no site do Hotmart, vira afiliado dos nossos cursos e começa ganhando comissão, 20% no início, e se você vender 13 cursos e me avisar, a sua comissão sobe para 40%. E é isso aí, gente. Se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau.